Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens fazendo a exposição do livro de Gênesis, né? E o tema desta manhã é Torre de Babel. Nós vamos abordar a construção da Torre de Babel. E eu gostaria de pedir nesse instante a atenção das crianças. Oi, crianças, os adolescentes, que prestassem bastante atenção. Vou fazer um resumo a vocês nesse momento. As crianças, eu gostaria que vocês construíssem e desenhassem uma torre. Uma torre bem bonita, chegando lá nas nuvens. Por quê? Porque a história da Torre de Babel é uma história qual uma torre ela foi construída pela liderança de Nimrod. Nimrod, ele foi um poderoso na terra, ele foi o primeiro poderoso na terra. E ele, na sua liderança, ele construiu essa torre. E qual que era a ideia de construir essa torre? Havia duas razões. Uma delas é, antes, Deus havia destruído todo mundo com o dilúvio, não é isso? E aqueles homens astutos, eles falaram assim entre eles: vamos construir uma torre, porque se ocorrer um novo dilúvio, nós vamos estar protegidos no alto. E tem também uma outra definição de significado ou motivação para que eles construíssem a torre, para que eles ficassem mais próximos de Deus. Vamos construir a torre para ficar mais próximo de Deus. E tem um detalhe: além de nós ficarmos mais próximos de Deus, nós vamos fazer com que o nosso nome fique famoso, fique conhecido. E a história nos conta que Deus, observando, Deus desceu e Deus desfez aquela torre, destruiu aquela torre. Naquela história, todo o povo falava apenas um idioma, apenas uma língua. E quando Deus destruiu aquela torre, surgiram as diversas línguas. Por isso que hoje nós temos diversas línguas, diversos idiomas. Então eu gostaria que vocês, crianças, desenhassem uma torre bem grande, chegando até os céus, perto das nuvens, bem bonito, tá bom? E vocês prestassem atenção. E aquilo que vocês não compreender, não entender, pergunta para o papai do lado: papai, o que o pastor está querendo dizer? Explica para mim, papai. Depois na sua casa, você adolescente, chama o pai, chama a mamãe, conversa, ou no carro também, diálogo, conversa a respeito daquilo que eu vou abordar nesta manhã. É de muita importância, tá bom? Amém? Amém. Então, irmãos, essa torre, ela foi construída pela liderança de Nimrod. Ele foi o primeiro poderoso na terra. E sabe o que é o interessante? Somente a Bíblia fala a respeito da Torre de Babel. Não existe nenhum relato extra-bíblico falando sobre a respeito da Torre de Babel. Um exemplo: quando nós vemos a história de Noé, nós vemos que a Bíblia fala sobre a história de Noé, porém nós encontramos alguns livros extra-bíblicos falando sobre a história de Noé, sobre um homem que era velho e uma força maior falou com ele, né, segundo algumas tribos, e falou que havia uma grande inundação sobre o mundo inteiro. Então, se nós formos observar algo extra-bíblico, nós vamos encontrar que em várias partes deste mundo, alguma tribo, alguma sociedade, ela fala a respeito da Arca de Noé. Claro que não mencionando Noé, mas com outros dizeres, mas dando sentido. Porém, falando sobre a Torre de Babel, nós apenas encontramos esse relato na palavra de Deus. E olha que interessante, na mente dos babilônicos, construir uma torre até os céus era uma forma de manter um contato com Deus, ser próximo de Deus. Na língua babilônica, Babel significa assim, portal dos deuses, ou seja, eles construíram aquela torre, e lá no pico, na ponta da torre, havia um lugar onde eles idolatravam outros deuses, um portal para os deuses. Tanto que nos nossos dias existem alguns zigurates semelhantes à Torre de Babel, que resistiram ao tempo. Claro que não estão inteiros, alguns até eles tentaram reconstruir, mas existem alguns vestígios dessa torre, semelhante à Torre de Babel, que eram chamados de zigurates. Olha que interessante, Deus ele destruiu a Torre de Babel, e o homem ele continuou no mesmo erro, porque após essa destruição eles continuaram construindo, que o nome atual é zigurate. Irmãos, se nós vemos que a Torre de Babel ela foi criada, a Bíblia fala, numa região chamada Sinar. Essa região hoje
ela fica localizada, segundo a arqueologia, na região, me parece que é a região norte do Iraque, nesta região. Na história da Torre de Babel, ela foi escrita como o livro todo, foi escrita por Moisés. E Moisés, ele vai apresentar aqui a nós um Deus soberano, um Deus acima de todas as coisas, um Deus onisciente, um Deus onipotente, o grande rei. E nesse momento agora, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 11. Assim que você encontrar, pode se colocar de pé. Antes de nós fazermos a exposição, olha aqui para mim um pouquinho. Olha que interessante, nós vamos ler o capítulo 11, porém, eu acredito que a maioria já leu o capítulo 10. O capítulo 10, ele fala dos detalhes, após a queda da Torre de Babel, fala dos detalhes. Tá? Aqui no capítulo 11 nós vamos ler o acontecimento, porém o capítulo 10 fala dos detalhes após a queda. Eu gostaria de compartilhar com vocês, vamos ler? A Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, vamos ler? A terra toda tinha uma só língua, um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras, e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Amém? Pode se sentar? Irmãos, aqui Moisés começa no versículo dizendo assim, que a terra toda tem uma só língua e um só idioma. E continue com a Bíblia aberta, amém? Irmãos, segundo pesquisadores, os mais de 400 idiomas falados na nossa atualidade, em todo o mundo, surgiram de uma só língua. E aqui vemos a Bíblia falando a respeito disso. Aqui está o único registro acerca desse assunto. Homens dotados de inteligência, cientistas, pesquisadores, eles não conseguem fundamentar como surgiu, mas a palavra do Senhor, ela nos dá o fundamento de como surgiu a diversidade das línguas, dos idiomas. E nós vemos aqui que no versículo 2 os homens, eles se deslocaram para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar, e eles passaram a habitar ali e falaram para os outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras, de betume de argamassa. Irmãos, nós vemos no versículo 2 e no versículo 3 uma cooperação, quando eles citam: vamos fazer tijolos. Ali há uma cooperação entre eles. Naquela época, toda a construção era realizada sobre a rocha. Toda a construção era usada rocha, era usada pedra. As construções antigas eram feitas de pedras. Esse é o motivo de muitas construções resistirem até hoje em nossos dias. Vemos aqui no texto que eles substituíram pedras por tijolos. Preste bem atenção comigo, o que a palavra diz. A palavra diz assim: os tijolos lhes serviram de pedras, ou seja, eles substituíram as pedras por tijolos. Assim nós conseguimos concluir que a Torre de Babel, ela foi construída não de pedras, mas de tijolos. E fazendo um paralelo com o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Abra comigo, Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu gostaria de fazer um paralelo da nossa vida com Cristo. E olha que interessante o que a palavra no Novo Testamento nos ensina
Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Irmãos, não basta ter apenas um conhecimento das Escrituras, mas é necessário colocar esse conhecimento em prática. Quando colocamos em prática, somos como este homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Ou seja, ouvir e praticar é edificar a nossa vida em Jesus Cristo. Ouvir e praticar a palavra de Deus não nos blindará das adversidades, das lutas desse mundo, mas ao passarmos por ventos da aflição, tempestades de problemas, permaneceremos de pé. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa rocha. Mas se você é aquele que vem domingo, vem terça-feira, assiste o YouTube, assiste Nicodemos, Fernandes Dias Lopes, grandes pregadores, e apenas escuta, aprende, enche o cabeção de informação, mas não pratica, você é chamado de insensato. Ou seja, você é chamado de irresponsável, você é chamado de insensato. Sabe o que significa? Louco, loucura. Por que é chamado de louco? Porque o dia mau chegará. Na vida de todos que aqui estão, em algum momento da vida nós vamos experimentar o dia mau. E se nós não estivermos segundo a vontade de Deus, a nossa queda será grande. Quando nós agimos como pessoas que ouvem, mas não obedecem, ou seja, não praticam, nós somos como aqueles que construíram a Torre de Babel, fazendo o quê? Fazendo algo contrário à ordem de Deus. E com isso foi grande a ruína, foi grande a queda da Torre de Babel, porque eles não obedeceram à voz do Senhor. E eles falaram um para o outro: vamos lá, no versículo 4, vamos edificar uma cidade para nós. Irmãos, e quando nós olhamos eles falando um para os outros, vamos edificar uma cidade para nós, nós vemos aqui uma unidade, laços de amizade, um convite. E olha que interessante, a mentalidade humana, desde os primórdios, desde o início, é de uma civilização com a mesma visão, um único governo, igualdade, tolerância, prosperidade. Seremos felizes se formos unidos. Se formos unidos, teremos paz. Hoje, os homens pensam da mesma maneira. Talvez você pense aí no seu lugar: pastor, mas o que está errado em querer ser unido, sendo que a unidade é bom? Irmãos e irmãs, nem toda a união é aceita por Deus, nem toda a unidade é aceita por Deus. Nós vemos aqui a unidade em Torre de Babel, uma unidade fundamentada na desobediência da ordem de Deus. E vou citar um exemplo para que você entenda. Uma união homossexual, ela não é uma união fundamentada na palavra de Deus, ela é uma união fora de Deus, com isso é pecado. Então, nem toda união Deus aprova. Isso é para você também que é amaziado. Deus não aprova. Deus havia repetido uma ordem dada a Adão, a Noé, e interessante que foi a mesma ordem. Nós vemos que após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, a palavra diz que Deus abençoou Noé e seus filhos e disse:
frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem dada a Adão e a Eva. A ideia de Deus é que o povo se espalhasse e não construísse cidades. E sabe por que não construir cidades? Pois nas cidades se concentraríamos todo ali, somente ali. Nós vemos no versículo 2 dizendo que eles passaram a habitar e ensinar. Quando eu falo habitar, a ideia de habitar é se fixar, ensinar. Ou seja, era para eles se espalhar. Não, vamos fazer a nossa morada aqui ensinar. Eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, que era para se espalhar por toda a terra. Deus não mandou eles construir uma cidade. A primeira pessoa a construir uma cidade, o nome desta pessoa é Caim. Caim construiu uma cidade. E depois os seus descendentes também construíram. Aconteceu o dilúvio e todas essas cidades foram destruídas. Quando acabou o dilúvio, a primeira cidade que nós vemos aqui no texto registrado em Gênesis é Torre de Babel, sob a liderança de Nimrod. E uma das motivações da construção da Torre de Babel foi para que, se ocorresse o dilúvio, eles estariam protegidos, para que eles tivessem um nome no topo, na história. Vemos aqui um povo todo desobedecendo a ordem de Deus de se espalhar. Quando eu e você agimos como este povo na época da Torre de Babel, desobedecendo a palavra de Deus, trazemos prejuízos para a nossa vida, trazemos prejuízo para as pessoas em nossa volta. Vocês lembram da desobediência de Jonas? Por causa da sua desobediência, fugindo de Deus, ele estava em um barco, e por causa dele surgiu uma grande tempestade, e todas aquelas pessoas que estavam na embarcação estavam sofrendo uma terrível tempestade. Abra comigo em Jonas capítulo 1, versículo 12. Eu gostaria que você abrisse para que você lesse e veja o que Jonas respondeu. Jonas capítulo 1, no versículo 12. Jonas estava fugindo de Deus. Deus havia dado uma ordem para Jonas, mas Jonas, desobediente, um coração que não tinha entendido a misericórdia, o perdão. Nós vemos aqui, olha o que Jonas falou. Jonas respondeu: pega-me, lança-me no mar, e ele vai se aquietar, pois esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa, é culpa minha. A história nos diz, irmãos, que quando Jonas ele foi lançado, aqueles homens pegaram Jonas e lançaram, automaticamente, naquela mesma hora, o mar se aquietou. E sabe o que tem a ver conosco? Muitos lares, muitas famílias, muitos filhos têm vivido uma verdadeira tempestade, têm chorado, têm sofrido. Sabe por quê? Tudo por causa da desobediência, talvez apenas de um pai, de uma mãe a Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus, nossa obediência afeta não somente a nossa vida, mas afeta a vida das pessoas que nós nem imaginamos em nossa volta, ultrapassa limites. Pastor, mas de onde você está tirando isso? Foi assim na vida de Abrão, quando Deus disse a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, eu vou te mostrar a terra para onde você vai. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Ao obedecer a voz de Deus, o mundo inteiro foi abençoado. Eu e você fomos abençoados. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e desobedecemos, somos como Jonas, trazendo vários tipos de situações e pessoas em nossa volta sofrendo. E basta apenas uma coisa, se faz necessário apenas uma coisa: obediência. Esses homens estavam construindo a torre com tijolos. Vamos construir uma torre que chegue até o topo e toque no céu, e façamos para nós um nome. Irmãos, eles estavam construindo os seus próprios caminhos para a salvação. Eles são como muitas igrejas que não apresentam Cristo como caminho,
mas apresenta os seus próprios caminhos. Irmãos, esse povo na Torre de Babel, eles não queriam espalhar o nome de Deus sobre toda a terra, mas eles queriam espalhar o seu próprio nome, se enaltecer, se vangloriar. Essa era a ideia. Mas ao contrário disso, sabe o que aconteceu? Eles foram humilhados, eles foram abatidos, e assim são chamados de Babel, que no hebraico significa cidade de confusão. Façamos para nós um nome. Eles queriam uma posição de destaque, eles queriam se engrandecer. Porém, a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que a arrogância antecede a destruição, que a altivez do espírito antecede a queda. E a pergunta é: se toda a humanidade, que a Bíblia fala, estava reunida ali, por que eles queriam se vangloriar? Porque geralmente quando a pessoa quer se vangloriar, ela quer se vangloriar com as pessoas que estão em sua volta, não é verdade? E a história nos fala que toda a humanidade estava reunida ali. Para que eles queriam se vangloriar? Para quem? Irmãos, a ideia deles não era para se vangloriar para nenhuma nação, mas eles queriam se vangloriar para si mesmo. Nós somos fera, nós somos os melhores, esse cara sou eu, nós somos a melhor igreja de Sorocaba, nós somos os puritanos, nós somos os reformados. Deus não divide a glória com ninguém. A glória, como nós cantamos, pertence a Ele. Eu e você precisamos ter muito cuidado. Podemos estar alimentando o nosso ego com vanglória através das nossas ações. Nós não somos nada. Deus é tudo. Muito cuidado com seus objetivos. Cito isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas são motivadas em alcançar algo para a sua própria glória, para se vangloriar. Muitas pessoas ingressam em uma universidade, em uma pós, para a sua própria glória, apenas para a sua própria glória. E fazer isso é cair no mesmo erro daqueles homens que construíram a Torre de Babel. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 5 que o Senhor desceu para ver a cidade. E vemos aqui que quando diz vamos descer, Deus está repetindo as mesmas palavras deles: vamos construir, e Deus fala vamos descer. E o interessante é que Deus está usando uma linguagem irônica. Deus está zombando daqueles homens que estavam construindo a Torre de Babel. Talvez você pergunte assim: nossa, mas Deus se zomba? Deus, por que ele é irônico? Em Salmos capítulo 2, versículo 4, diz assim: que aquele que está sentado no céu se ri, ou seja, ele dá risada. O Senhor zomba deles. E olha que interessante, enquanto os homens estavam construindo aquela torre para subir, vemos aqui Deus descendo, demonstrando que Deus está acima de tudo, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é o Rei, enquanto os homens pequenos, devido à sua posição miserável e baixa, estavam ansiando chegar às alturas. Deus estava no alto sublime trono, governando todo o universo. E nós vemos aqui no versículo 5 e 6 que esse Deus poderoso, Ele desceu. E aqui nós vemos uma intervenção divina. Deus, Ele passou por cima da vontade da humanidade. Quando a vontade humana se choca com a vontade de Deus, Deus passa por cima da vontade humana. Não existe livre-arbítrio. A vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus sempre prevalecerá. E nós vemos que Deus desceu, e assim o Senhor se espalhou sobre a face de toda a terra, e pararam de construir, edificar a cidade. Irmãos, olhando para o nosso contexto e fazendo uma aplicação, nunca se falou tanto em igualdade como nos nossos dias. Você já observou que a todo instante nós ouvimos uma fala a respeito de igualdade, direitos iguais?
Uma fala contra o racismo, tolerância, empatia, inclusão. Pois se formos unidos, teremos paz, prosperidade. Agora, com a pandemia, se você analisar os noticiários, nós vemos que os governos, de modo geral, eles têm dado sinais que, como eles não sabem o que fazer, se faz necessário um único governo. Vemos que ainda hoje os homens pensam da mesma maneira. Nós estamos assistindo, sabe o quê? Uma verdadeira confusão mundial dentro da igreja e fora da igreja, onde o ser humano ele tem construído o seu próprio caminho. Mas haverá um momento, igreja, que esse mesmo Deus que entrou em ação e desceu, esse mesmo Deus intervirá em tudo isso que está acontecendo neste mundo. Nós estamos caminhando para uma sociedade ante-Deus, como era naquele tempo, sem Deus, como nos dias da Torre de Babel. Isso mesmo, uma sociedade sem Deus, uma igreja sem Jesus Cristo. Não se assuste, mas é isso. Nós já temos hoje igrejas sem Jesus Cristo. Não se assuste, porque isso é uma pura realidade. Tem igrejas que se dizem evangélicas e passam mais de 2 horas cultuando, sabe a quem? Não a Jesus, mas a Mamon. Passam 2 horas falando sobre dinheiro e nem sequer mencionam sobre Jesus Cristo. Isso é uma igreja sem Cristo. Vivemos em um contexto em que homens e mulheres têm se desviado da fé. Mas eu tenho uma notícia a todos que aqui estão. E isso se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31. Ele virá. Ele virá sobre as nuvens. E quando eu falo ele virá, ele vai descer. Como ele desceu no contexto da Torre de Babel. Jesus descerá sobre as nuvens com poder e grande glória. E todo olho verá. E todo joelho se dobrará. Ele virá para colocar um fim nessa Babel que nós estamos vendo. Até que ele venha, cearemos e esperaremos ansiosamente por esse grande dia, porque ele virá. Que os nossos corações estejam abertos para receber o Evangelho, que é a graça. Porque aqueles homens acreditavam que com aquela torre eles alcançariam a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele foi até o nosso encontro, descendo dos céus e pisando nessa terra em forma humana. Porque nem eu e você teríamos capacidade de construir algo para alcançar a Deus. Mas Deus nos alcançou e Ele desceu. E enviou seu Filho como homem, pisou nessa terra para nos dar a salvação. E a graça foi derramada sobre todos aqueles que viriam a crer. Os homens continuam no mesmo erro, tentando construir pontes que ligam o homem a Deus. E isso é religiosidade. Só existe um caminho. Só existe uma ponte que liga o homem a Deus. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo o caminho. É Jesus Cristo a verdade. É nele que nós encontramos a vida. Jesus Cristo desceu, deixou toda a sua glória. E nós vemos uma intervenção divina. Sabe para quê? Para nos resgatar, para nos salvar. Porque a nossa queda seria grande, mas a misericórdia do Senhor, ela foi derramada sobre todos os corações que aqui estão, e tem nos inflamado a perseverar. Que você nessa manhã possa ouvir a palavra do Senhor e viver essa palavra, porque em breve esse mesmo Jesus que desceu para nos resgatar, que se entregou numa cruz, que sofreu sim, que foi humilhado, muitos cuspiram no seu rosto, muitos falaram assim: você não é o Filho de Deus, desce dessa cruz. E ali foi o seu último suspiro,
Está consumado. Naquele momento, o dia se tornou trevas, mas ao terceiro dia, as trevas foram dissipadas, porque o sol voltou a brilhar, e o leão da tribo de Judá ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele foi aos discípulos visitar os seus discípulos, e mais de 500 pessoas viram a beleza, viram Jesus Cristo ressurreto. Tomé não crendo, falou: Senhor, deixa eu tocar no Senhor. Toca Tomé, e Tomé tocou. E a palavra do Senhor diz que eles caminharam com Jesus, e quando estavam no Monte das Oliveiras, eles viram esse Jesus ressurreto subindo, e eles começaram a chorar. E um dos anjos apareceu e disse aos discípulos: não chores, não chores, porque este mesmo que vocês estão vendo subir, ele mesmo descerá. E ele descerá para colocar um fim nesta torre de Babel chamada mundo. E eu convido nesta manhã a você a examinar o teu coração. Se você é daquele que tem ouvido da palavra do Senhor, mas tem vivido uma falsidade, uma mentira, e com isso as coisas não andam, tudo dá errado, e você se pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu tenho feito? Confia no Senhor. Mas uma coisa eu digo para você: assim como o apóstolo Paulo diz, examine o teu coração. Examine o teu coração. Fala: Senhor, vasculhe o meu coração, porque eu não tenho força para enxergar os meus pecados e os meus erros, mas o Senhor sim pode revelar a mim aonde eu tenho errado, aonde eu tenho tropeçado. E que nesta manhã Deus faça você enxergar o seu pecado e o seu erro, e você tem o mesmo posicionamento, sabe, de Jonas, porque Jonas vendo aquele povo sofrer naquela embarcação e falou assim: viu, pega aí e lança. E sabe o que eu quero dizer para você? Lança, se jogue nesse mar chamado Evangelho. Sabe por quê? Porque ali nesse mar haverá um grande peixe para não deixar você morrer afogado, e isso se chama graça. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos e juntamente comigo fazer uma oração enquanto nós nos preparamos aqui para a ceia. Pai, te agradeço. Te agradeço pelo teu infinito amor. Pai, muitas das vezes a nossa vida, cara, tem sido como a construção dessa torre, Pai. Tentamos construir os nossos próprios caminhos sem o Senhor. Desobedecemos a sua voz e construímos os nossos próprios caminhos. E nesta manhã o Senhor vem e desfaz todo esse caminho que eu construí. E eu me encontro confuso. Que a graça de Jesus Cristo esteja sobre o seu coração. Que Jesus Cristo se revele a você dizendo que Ele é o caminho, que Ele é o único caminho. Ó Pai, visita cada coração que aqui está. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Senhor. Pai, muitas das vezes nós temos pecados e nós não temos enxergado os nossos erros, e de maneira inconsciente nós temos errado. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Que seja derramado sobre cada vida que aqui está a misericórdia e a graça. Nós te louvamos e nós te agradecemos pelo que tu fazes. Muito obrigado, Pai, que essa palavra, Pai, possa trabalhar em cada coração, em cada vida. Amém, amém.